Boa tarde, irmãs. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos aguardar todas, né, as que puderem ingressar. Então vamos aguardar um pouquinho. Vão avisando as demais, vocês que estão chegando, vão compartilhando o link dessa live para poder nós começarmos o nosso estudo. Então eu sou Karine Teles Alves. Tudo bem, Sandra? Oi, olá. Oi, Elisandra, tudo bem? Então, eu sou Karine Teles. Cristina, boa tarde. Mirela, todos boa tarde. Joelma, boa tarde. Vamos chegando, vamos convidando. Doca, pode pegar aqui que eu tô vendo os comentários. Eu sou Karine Teles, sou esposa do pastor Doca, pastor aqui na Igreja Batista Regular em Curió, que fica em Fortaleza. Hoje, espera só um instante, viu, irmãs? Então, dá para ver os comentários. Hoje seria, né, o dia do nosso encontro físico, presencial. Nós estaríamos recebendo vocês aqui na igreja. A igreja, né, estava organizando, juntamente com as outras igrejas, que esse ano a USAFOL propôs essa parceria, mas Deus nos surpreendeu, porque é Ele quem executa, é Ele que conduz, né, todas as coisas, e Ele nos conduziu para esse momento virtual. Então é algo novo para mim, nesse sentido ligado à igreja. Eu, de alguma forma, interajo com as pessoas, mas na parte do meu trabalho. Mas confesso que algo ligado a ministério, ainda não tinha experimentado isso de forma, vamos dizer, pontual, né? Dando um devocional. Já trabalhei em relação a um ministério ligado mais à música, à igreja, mas algo ligado a lições bíblicas e ainda não tinha feito. Então peço a vocês paciência, peço a vocês compreensão, porque é algo bem novo para mim compartilhar a palavra de Deus por essa telinha, por esse espaçozinho aqui. E é algo também que envolve a parte emocional, porque não é fácil. Acredito que a igreja no mundo inteiro está sofrendo, está sentindo na pele, como a Ruth falou muito bem, um pouco que a igreja perseguida vive. Nosso contexto é bem diferente. Nós não estamos enfrentando uma perseguição específica por causa do evangelho, mas por questões de saúde e decretos, né, governamentais, nós tivemos que encerrar as reuniões presenciais. Então, acredito que estamos todos muito tristes e emotivos por isso. E para mim também é um momento de muita emoção, porque o que a gente queria mesmo era estar perto, olhando no olho, abraçando, dando aquele cheiro que a gente gosta de dar. Mas, já que não é possível, vamos conversar por aqui. Então sejam todas bem-vindas mais uma vez. Estamos já chegando a um número maior. Eu quero esperar só um pouquinho. Então não dá mais para dar oi para todo mundo, porque já entrou muita gente, mas se sintam todas abraçadas, todas beijadas. Eu queria perguntar só o seguinte: quero que vocês me respondam fazendo assim, se for sim, e assim se for não. Como está chegando a minha voz para vocês? Está bom ou está ruim? Tá bom? A voz, primeiro. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Assim ou assim? Porque se vocês estiverem me ouvindo bem, eu não vou optar por um microfone, vou ficar desse jeito mesmo. Porque como eu estou em casa, pode acontecer alguma interferência, cachorro, essas coisas, criança, né? Brincando. Mas estão me ouvindo bem? Faça assim, por favor. Quem está me ouvindo bem? Tá bom? Se estiver me ouvindo bem, faça isso, por favor. Pronto. Estão ouvindo bem? A voz está chegando bem? Vão respondendo aí, ó. Se estiver ouvindo bem, faz assim, ó. Tá bom? Faz assim. Segunda pergunta. Vocês estão vendo esse slide normalmente? As letras estão na ordem correta ou você está vendo ele ao contrário? Porque como a... Também respondo sobre isso agora. Se estiver vendo bem, faz isso. Se não estiver vendo bem, faz isso. O slide, você está vendo que está escrito aqui no slide de forma correta?
porque como a transmissão às vezes é espelhada, eu tive que fazer os slides todos ao contrário, porque como é ao vivo, eles espelham, não, né? Então, eu tive que estar tudo ao contrário. Para mim tá ao contrário, para vocês tá direitinho, né? Ótimo, pronto. Então, vamos começar. Deu para chegar a um bom grupo. E vamos orar, pedindo a direção de Deus para esse momento, para mim, para vocês também, né? Para que Deus preserve a internet, para que a gente consiga conduzir esse estudo até o final e que todas nós possamos ser confrontadas, edificadas com a palavra de Deus e com o que o Senhor para mim nesses dias, tá bem? Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui interligadas por meio dessa rede social. Pai querido, diferente para nós, muitas vezes, é um momento de aprendizado, é um momento de reflexão, mas não podemos deixar de agradecer. Agradecer porque estamos com a internet, agradecer porque existem essas possibilidades de a tua palavra continuar sendo falada, das pessoas continuarem a saber, a comungar de alguma forma umas com as outras. Então, mesmo no meio disso tudo, parecendo ser tão confuso, vemos bênçãos, ó Deus, vemos o teu carinho por nós. E te pedimos por esse momento que o Senhor esteja fortalecendo os laços, ó Deus, que mesmo nós estando separadas fisicamente, mas que o Senhor fortaleça os nossos laços fraternos por meio da oração, do carinho, e que o Senhor esteja sustentando as conexões de todas as irmãs aqui de casa também, para que essa live possa seguir de uma forma tranquila e que nós possamos anunciar o que o Senhor nos deseja nessa tarde, Pai querido. Então, nos ajude, nos dê saúde. Te peço desde já proteção a todas nossas famílias, que o Senhor esteja conosco, nos guardando de todo o mal. E é no nome do teu Filho que eu te peço e agradeço. Amém. Amém? Opa, queridas irmãs, o tema esse ano da USAFOR é Mulher Nota 10. Mulher Nota 10. Então, quando nós pensamos em uma mulher nota 10, nós pensamos numa mulher que está sendo avaliada. Então, quem aí já fez... Lembra daquele tempo de escola, das provas, as provas bimestrais principalmente, que eram as provas que nos davam mais medo. Quem lembra faz aí um legalzinho, quem lembra desse período. A gente ficava naquela ansiedade, porque era o momento onde caíam mais conteúdos, na verdade, e aí, muitas vezes, aquela nota era decisiva. Quando era a prova no final do ano, então, nossa, aí que a gente ficava, será que eu vou passar? Será que eu vou ficar na recuperação? Porque dava aquele medo, afinal, aquela prova, aquele papel, ele continha uma maneira de diagnosticar se você estava indo bem ou mal, se você tinha aprendido o conteúdo ou não. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão se a prova é a maneira certa de avaliar alguém, porque quem é da educação, a gente sabe que tem outras maneiras de nós fazermos uma avaliação. Eu estou usando aqui a prova porque ela acaba sendo o método mais conhecido de avaliar alguém, de saber se alguém está sabendo melhor sobre um conteúdo, se está aprovado. Então, quando pensamos em uma prova, em uma avaliação, refletimos sobre isso. Será que eu estou indo bem? Será que eu estou preenchendo requisitos que me foram pedidos? Quando o pastor Hernandes Dias Lopes sugeriu esse tema, com certeza ele está pensando em um padrão que nós devemos seguir para sermos essas mulheres aprovadas, essas mulheres bem avaliadas. Claro que no meio desse percurso da vida cristã, vai ter momentos que nós vamos tirar um 0, que nós vamos ser reprovadas, mas quando pensamos como professora ou como até um médico, que um médico também ele usa avaliações, né? Terapeutas usam avaliações, empresas usam avaliações. Então, até o 0 ele é importante para a gente ver o que a gente precisa melhorar. Onde será que está o erro? Será que é na forma como está sendo ensinado?
Será que são os conteúdos que não deveriam ser esses? Então, até quando nós somos reprovadas, existe um aprendizado. Então, a avaliação como um todo, ela é importante. Ela é importante para a gente diagnosticar se está tudo bem, o que precisa, ou então o que precisa melhorar. Por isso que a gente visualiza um pouco essa questão da nota. Será que eu sou 10? Será que eu sou 5? Será que eu sou 0? Olhando para a nota, eu posso perceber o que eu preciso melhorar. Dependendo do conteúdo, eu vejo, não, eu preciso melhorar na matemática. Ou então, se é uma empresa, eu preciso melhorar nas vendas. E na vida cristã? Na vida cristã, muitas vezes é pedido para nós, mulheres, desempenharmos diversos papéis. Não sei se vocês conseguem ver, eu acho que eu vou subir um pouquinho, porque por causa dos comentários, às vezes não dá pra ver direitinho. Pronto, vou subir um pouquinho, aí vocês vão conseguir ver o slide melhor, tá bom? Melhorou pra vocês? Então, pra mulher cristã, são pedidas a ela diversos tipos de funções. Muitas vezes a gente precisa ser boa esposa, boa mãe, boa serva na igreja, boa profissional se você trabalha fora. E assim vão se somando várias e várias avaliações, várias e várias notas. Em algumas a gente consegue se sair melhor, em outras não. E uma das coisas que a gente percebe é quanto mais funções nós acumulamos, menor vai ser o desempenho nelas. Então, nos dias de hoje, essa correria, a primeira coisa que é importante a gente pensar, principalmente nesses dias que nós estamos mais silenciosas, que estamos com uma rotina diminuída em alguns aspectos, nós podemos perceber que quanto mais nós desempenhamos funções, menos nós desempenhamos elas bem. Tiro por mim, vou dar um exemplo, né? Sou esposa de pastor, sou esposa também, sou mãe, trabalho, amiga e tantas outras coisas, sou filha. Muitas vezes, se eu estiver dando, vamos dizer, ênfase ao meu trabalho, buscando excelência, eu 10 nele, talvez com os meus filhos, a nota vai ficar lá embaixo. No estudo passado, nós vimos o primeiro ponto que o pastor Hernandes indica para ser essa mulher nota 10, que é a relação da mulher com o seu marido. Claro que aqui nós temos mulheres de vários tipos de formatos, né? Nós temos solteiras, temos viúvas, temos mulheres que nem filhos têm. Mas eu quero que você pare para pensar e tente aplicar os pontos do estudo de hoje, mesmo que você não tenha filhos, em outras relações que você conviva. Da mesma forma, no estudo passado, quando nós ouvimos sobre a relação da esposa com o marido, as que não têm marido tiveram que pegar aqueles pontos e também, de alguma forma, tentar aplicar nas outras relações. Então, no estudo passado, nós vimos essa avaliação, as notas, né, em relação a nós e o nosso marido. E hoje nós vamos ver a relação entre nós e os nossos filhos. Eu tenho 3 filhas, 3 meninas, Luísa, Thalita e Rebeca. No final eu mostro uma foto, tá bem? Tá tudo bem, não vai machucar não, tá tudo bem aqui. Eu tô batendo porque tem que ficar pertinho para poder, foi a maneira que eu encontrei de ajudar, mas vai dar tudo certo. Então hoje nós vamos ver essa relação com os nossos filhos, como é que ela anda. E vamos perceber alguns pontos que o pastor Hernandes aponta. Para isso eu apresento para vocês um espelho. O espelho, ele é uma ferramenta de autoavaliação. E nesses dias, né, que a gente tá sem sair, tá sem se arrumar, né? Será que você ainda tá dando uma olhadinha no espelho, vendo como você está? Mas o espelho, ele é essa ferramenta de autoavaliação. É onde você se vê e diz, peraí, não, meu cabelo tá um pouco assanhado. Ai, peraí, meu batom tá borrado. Ai, meu brinco não tá no canto certo. Não, essa roupa tá amarrotada. E a Bíblia nos diz
Lá em Tiago, vamos abrir em Tiago, capítulo 1, 22 ao 25. Peço a vocês só um pouquinho de paciência, tá? Pra eu achar aqui. Porque eu tô aqui trabalhando um pouquinho apertada, que eu tô com o tripé da câmera, eu tô com isso aqui, mas eu vou conseguir encontrar. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25, diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O escritor do livro de Tiago, ele nos alerta sobre isso, que nós precisamos ter a palavra de Deus como um espelho, nos vermos se nós vivemos uma vida coerente, uma vida verdadeira, uma vida que reflita o caráter santo do nosso Deus, que é refletido na sua palavra. Então, para nós nos avaliarmos como mães nota 10, ou nota 5, ou 0, reprovadas, nós precisamos estar atentas ao que a palavra de Deus nos fala sobre o nosso papel, a nossa função ligada à maternidade. Que a maternidade é uma bênção, isso nós já sabemos. Ser mãe é algo valoroso. Existem diversos, inclusive, argumentos que comprovam isso. Mas o argumento que chega mais ao meu coração é o argumento dado na palavra de Deus, no livro de 1 Timóteo 2,15. Esse, para mim, é o argumento que fez tudo mudar na minha vida quando eu descobri a riqueza da importância, do valor que é a maternidade diante do plano de Deus para a humanidade. Porque se nós pensamos na maternidade só nesse mundo aqui, nas coisas ligadas a esse mundo, vamos dizer, saúde, alimento, nutrição, educação, não vai ter tanto sentido. Porque está aí, a saúde, nós estamos vivendo mesmo um momento que um vírus está vindo diante dos que têm plano de saúde, dos que se alimentam bem, dos que praticam esportes, da mesma forma como vem para quem não tem nada disso. Mas quando nós olhamos o propósito eterno e divino relacionado à maternidade, faz com que nossa vida como mãe ganhe um propósito celestial, que é um propósito que não tem desvalorização, não tem mudança. Então, 1 Timóteo 2,15 diz: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Quando eu encontrei esse versículo, eu entendi como ser mãe é algo valioso dentro do plano de Deus, para trazer glória para Ele. Nós estamos nesse mundo para glorificar a Deus. Esse é o motivo maior. Glorificá-lo, levar glória para Ele. Então, como mãe, a mãe nota 10 primordialmente, ela é a mãe que glorifica a Deus. Ela glorifica a Deus, desempenhando seu papel maternal. Mas nós vamos ver o primeiro ponto que o pastor Hernandes traz no seu livro, dentro dessa avaliação. E aí, nós vamos aprender o primeiro ponto, que ele diz que a mulher nota 10, ela é uma mulher que conjuga conhecimento com discernimento espiritual. Então, como mães, para nos tornarmos essa mulher nota 10, nós precisamos entender que o conhecimento, o saber, ele só vale a pena se ele está alinhado com a espiritualidade. Com a espiritualidade. Ter conhecimento só por ter conhecimento não tem sentido se não está alinhado com o conhecimento de Deus, com a espiritualidade. Se nós formos lá para Provérbios 31, 26, eu não vou abrir aqui, mas o versículo fala que a mulher virtuosa, que é aquela mulher apontada, vamos dizer que seria a mulher nota 1000, né?
Ela é uma mulher que ela fala com sabedoria. Algumas versões têm sabedoria, outras versões têm discernimento. Então, a mulher virtuosa, ela é uma mulher que conhece bem o poder do que sai da sua boca, do que ela profere, do que ela fala. E nós falamos, né? Diz um dito popular que a boca fala do que o coração está cheio. E vamos transferir para a mente, né? O coração fala, o coração acaba sendo uma extensão da nossa mente, do que nós pensamos. E se nós falamos com sabedoria, é porque o nosso coração e a nossa mente está povoado de sabedoria. Não de uma sabedoria qualquer, mas de uma sabedoria que vem de Deus. Então, Tiago 1,5, nós vemos lá em Tiago 1,5, que nós podemos... Opa, esqueci de... né? A nossa boca, que é a primeira coisa que a gente vai ver no espelho, esqueci da imagem. A boca é a primeira coisa que nós vamos avaliar diante do espelho. Então, Tiago 1,5 diz o seguinte, ó, gente, já tô começando a falar heresias aqui, ó. Tiago 1,5, nós vemos, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lhes impropera, e lhes será concedido. Então, essa sabedoria, ela é uma sabedoria que vem do alto. O conhecimento é um conhecimento que vem do alto. Não é a sabedoria que vem dos livros, de uma graduação, de uma pós-graduação, de algum curso especial que você fez. É uma sabedoria que vem diretamente da fonte maior do saber, que é Deus. Essa sabedoria é uma sabedoria que ela vai navegar por cima justamente do conhecimento do mundo. Ela vai, às vezes, inclusive, ir contra o conhecimento do mundo e contra a maré, quando o mundo diz algo, e aí nós vamos nos contradizer com o mundo, porque nós estamos indo segundo essa sabedoria que vem de Deus. Tiago, ainda 3,17, fala, a sabedoria, porém, lá do alto, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena, misericordiosa e de bons frutos, imparciais, sem fingimentos. Então, essa sabedoria, ela vem de uma fonte que reflete essas características, porque são características do próprio Deus. Então, essa sabedoria que vem de Deus, que não é a sabedoria do mundo, ela é pura, ela é límpida, ela é sem mácula, ela é pacífica, ela busca a paz, ela busca a união, a unidade, ela busca o que é tratável, ela é plena em misericórdia, ela olha para o outro com compaixão, com amor, e ela tem bons frutos, bons frutos. Os frutos que vêm dela são frutos bons, são boas obras, são ações boas. Ela é imparcial e sem fingimento. Então, tudo isso é a fonte do saber que sai, né, da nossa boca, que sai da nossa fala, que sai do nosso proceder, que sai das nossas ações, que ela tem que vir de Deus. E aí eu falo com você, mãezinha, né? Mãezinha especificamente, mamãe, ou você que é vovó e cuida dos seus netos, não sei qual é a realidade. Vamos aplicar também para quem é professora, que também trabalha com crianças, ou você que de alguma forma ensina alguém. Você usa a sua boca para proferir conhecimento. O que tem saído da sua boca, né? O que você tem falado tem sido ações que refletem essas características. Você tem sido misericordiosa, você tem falado coisas puras, você tem consumido coisas puras, porque quando a gente pensa que conhecimento ele vem de consumo, para poder eu saber algo, eu tenho que me alimentar daquele algo, tenho que estudar, tenho que ler, tenho que ouvir. Então, o conhecimento que você tem interagido, que você tem recebido, tem sido como? Você tem acessado coisas puras, imparciais, pacíficas, porque você só vai conseguir externar aquilo que o seu coração e a sua mente está transbordante. E se o nosso coração e a nossa mente não está transbordante nesses valores que nós vimos, que vem do conhecimento de Deus, nós não vamos falar com a sabedoria que vem dele, nós não vamos ensinar com a sabedoria de certa forma que vem dele, nós não vamos
refletir para os nossos filhos essa sabedoria que vem de Deus. Uma coisa que nós devemos sempre lembrar, no livro de Provérbios tem diversos versículos que falam sobre a prudência do falar. A Bíblia fala bastante sobre isso. Então, como mãe, você é prudente? Você toma cuidado em tudo que você fala? A forma como você se coloca, a forma como você fala com seus filhos, como você observa o que eles fazem, como você também, inclusive, exorta, como você ensina. Então, como você tem falado diante dos seus filhos? Como você tem usado a sua voz, né? Como você tem se colocado diante deles? E Provérbios nós vemos diversos conselhos relacionados a isso. Mas eu queria trazer para vocês mais 2 versículos. Um de Provérbios, que é Provérbios 15, 14, que diz... Provérbios 15, 14. Peraí, viu, queridas? Eu gosto muito desse versículo por causa da analogia que ele faz, né? O coração sábio... Opa, não é esse. Provérbios 15, 4. Opa. A língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Então, enquanto a língua que é controlada pelo Espírito Santo, a língua que fala com sabedoria, ela é árvore de vida, ela frutifica, ela alimenta, ela dá sombra. Se a gente pensar numa árvore frondosa, os passarinhos se alimentam dela, as pessoas se alimentam dela, a gente encontra descanso embaixo dela, segurança. Então, você é isso por meio do que você fala aos seus filhos, ou você tem sido o contrário? Você, no caso, despedaça eles com as suas palavras, faz com que eles não sejam edificados. Efésios 4, 29 fala justamente sobre a fala sendo usada de maneira que edifique. Peraí. Fala com os Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, sua fala transmite graça aos seus filhos, eles veem em você a graça de Deus pela forma como você fala, eles são edificados pelo que você fala, mamãe. Isso começa desde pequenininho. Nós temos um hábito muito... Eu vou trazer aqui, claro, abrir um pouco o meu coração, né? Eu, mãe de 3 já, então imagina, você no 3º filho, às vezes você não consegue fazer tudo como você fez com o primeiro. Eu vejo isso na minha experiência. Então, a minha primeira filha, eu posso dizer que foi aquela bula perfeita de vida espiritual, tudo era cantando, tudo era, né? Mas aí na segunda, declinei um pouco. Na 3ª, então, me vejo muitas vezes abandonando esses hábitos espirituais, de fazer com que a minha fala seja um bálsamo, transmita graça. Então, vamos tomar cuidado para que nossas línguas, nossa voz, né, que era para ser acalanto, que era para ser conforto, mesmo quando nós estamos disciplinando, mas a nossa voz, ela deve ser uma voz que transmita amor, transmita características do nosso Deus. Então, esse é o primeiro ponto que nós vimos. Que a mulher nota 10, ela conjuga conhecimento com discernimento espiritual. Ela é uma mulher que toma cuidado no que fala, toma cuidado se o que ela está sintonizada na sua forma de conhecimento está alinhado com a espiritualidade, com Deus, né? Ela não está em falta de sintonia com o Senhor, ela está interligada com Ele. Então, ela é uma mulher cheia do saber divino, por isso que a fala dela reflete essa sabedoria que vem de Deus. A segunda coisa que nós vamos, né, estar vendo, vamos estar avaliando no espelho, em nós, mães, é que a mulher nota 10, né, a mãe nota 10, ela olha para a vida com os olhos de Deus. Olha para a vida com os olhos de Deus. E aí está
a segunda parte do corpo que nós vamos avaliar os nossos olhos, né? Os nossos olhos, a forma como nós vemos o mundo. E continuando lá no Provérbios 31, lá em Provérbios 31, versículo 25b, diz lá no Provérbios 31, versículo 25b, peraí, viu, queridas? Nós vemos o olhar dessa mulher. Como é o olhar dessa mulher, queridas? Como é que ela olha para a vida, essa mulher? Poxa, foi no Provérbio 3, ó. Pronto, agora vamos chegar no 31. Como é que essa mulher olha para a vida? E quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Então, essa mulher, ela olha para a vida de uma forma confiante. Ela olha para a vida de uma forma em paz, segura, tranquila, firmada em Deus. Lá em Jeremias 17, 7 e 8, um versículo que eu acho que para esses dias é um versículo que vem muito a falar, tem muito para falar para todas nós, isso tudo que nós estamos vivendo, quando a gente olha e tá tudo embaçado, a gente não consegue ver previsão pro amanhã, o que é que vai ser, vou pegar a doença, não vou perder emprego, não vou, vai ter o que comer, não vai, até quando vai tudo isso, né, fica tudo embaçado, mas aí para nós podermos ter esse olhar que a mulher do Provérbio 31 tem, a mulher nota 1000, né, que tem, de olhar para o amanhã e não se preocupar com o amanhã, vamos pensar nesse trecho de Jeremias 17, tá bem? Jeremias 17, versículos 7 e 8. 7 e 8. Vou ler. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. O olhar que reflete o olhar, né, sintonizado com o olhar de Deus, com a visão de Deus, porque Deus vê o futuro, Deus traçou o futuro, Deus predestinou, planejou, decidiu tudo que está acontecendo. Então esse olhar é um olhar confiante, independente se temos ou não temos, né, os recursos, ou a saúde, ou a segurança. Uma mulher na Bíblia que nos faz pensar muito sobre isso é Joquebede, mãe de Moisés. O cenário de Joquebede, que nós vemos ali, é um cenário desastroso. Escravos, né, num país estranho, distante, uma vida limitada de recursos, de liberdade, né, um cativeiro a céu aberto, que era você ser judeu no Egito naquele tempo. E além disso, um decreto que determinava o assassinato das crianças pequenininhas. Joquebede pega o seu filhinho mais novo, Moisés, né? O seu filho, homem, e não olha para toda essa nebulosidade. Ela não olha, ela olha com um olhar divino. Ela simplesmente acredita e confia e espera e se sente segura. E aí nós sabemos a maravilha que aconteceu. Ela fez aquela cestinha de betume, colocou no rio e o seu filho foi resgatado e ainda mais. Ela ainda foi convidada para amamentar e cuidar dele. E ainda teve aqueles momentos preciosos de ensino com ele. Tudo isso porque ela olhou na perspectiva divina. Ela não olhou com as lentes escuras do medo, com a lente escura da incerteza, da incredulidade. Ela olhou com a lente da esperança, a lente da fé. A lente que ilumina tudo, que nos faz ver o que nós não vemos, porque fé é isso, é ver o que não se pode tocar, é ver o invisível, isso é fé. Então, 2 Coríntios 5,7 diz, eu não vou abrir, né? Que nós devemos andar por fé. E foi isso que Joquebede fez. E é isso que nós devemos fazer com os nossos filhos hoje. Eita, deu uma quedinha aqui, viu?
Tudo bem? Dê uma quedinha aí, queridas, viu? Tá tudo bem? Estão me vendo? Deixa eu só ouvir que deu uma quedinha aqui na conexão. Coloquem assim, se estiver tudo bem. Então, devemos ensinar os nossos filhos a olhar e andar nesse caminho iluminado pela fé. Então, devemos orar com eles, devemos conversar com eles. Não fique fazendo também que seu filho não é. Algumas pessoas têm uma visão que a criança não é para saber de nada, que a criança, ela precisa saber sim. Claro que ela não precisa ser bombardeada com informações desnecessárias. Ela não precisa estar acompanhando os jornais, nada disso. Nem a gente, até nós temos que tomar cuidado com esse bombardeio de informações que estão acontecendo. Porque fora todo o cenário que é real, existe também a ampliação dele, né? A mídia vive disso e eles têm consumido e estão querendo que a gente consuma também. Mas precisamos conversar com nossos filhos, precisamos chamar eles para orar, precisamos ler as histórias bíblicas de momentos parecidos que o mundo já passou, porque não é de hoje que o mundo sofre com pestes, com guerras, com fome. Isso, inclusive, é algo profetizado, é a realidade desse mundo. São todos esses cenários incertos. Mas nós devemos ensiná-los a olhar com a perspectiva da fé. Mas você precisa entender que ele só vai ver de uma forma diferenciada se ele vê a mamãe olhando de uma forma diferenciada. Se ele vê a mamãe olhando com medo, com insegurança, ele também vai colocar esse mesmo óculos nele, né? Ele vai colocar esse óculos do medo. Do mesmo jeito sobre a fala. Se ele vê mamãe não falando com sabedoria, ele também não vai falar com sabedoria, né? Salmo 37 diz 5, que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, que o mais ele fará. Então vamos entregar o nosso dia, né, o nosso amanhã ao nosso Deus. E vamos entregar os nossos filhos. No meio disso, eu sei que dá muito medo em relação à saúde dos nossos filhos, a alimentação deles e tantas outras questões. No meio disso tudo, a gente sente um pouco de medo. E fica pensando neles, mas vamos confiar que Deus vai providenciar o que o seu filho precisa e que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável para mim e para o nosso filho também, para a mamãe e para os filhos também. A vontade, o plano de Deus é para toda a sua família. Então vamos olhar essa perspectiva junto com eles. Eles precisam ver também essa perspectiva. Nem vamos deixar eles imersos nisso tudo, porque não precisa, né? Também eles saberem de tudo, mas eles precisam olhar com fé. Eles precisam orar. Aqui em casa, eu determinei a cada uma das meninas uma oração durante esse período. E a Rebeca, minha filha do meio, nós temos tido algo que tem acontecido desde novembro, que eu acredito que nem todas sabem. Desde novembro, Rebeca estava sendo acompanhada no Hospital Peter Pan por conta de uma desconfiança de um linfoma, né? Ela apresentou algumas questões ligadas a linfonódulos na região do pescoço e ela foi fazendo vários exames e ficou sendo acompanhada. Inclusive, ela ainda está sendo acompanhada porque a última consulta nós não fomos, porque no meio disso tudo nós achamos melhor não ir, porque como o quadro dela está bem, a gente ficou com medo de levar algo para lá. Imagina, um hospital onde tem tantas crianças que já estão com a saúde debilitada. Mas nós decidimos que nesse cenário que estamos vivendo, Rebeca iria orar pelo Hospital Peter Pan, pelos pacientes de lá, pelos médicos, técnicos, enfermeiros, funcionários, por todos que estão lá, pedindo para Deus guardá-los desses vírus, proteger aquelas crianças. Então, ela, todos os dias, na nossa oração em família, vamos dizer, a contribuição dela é orar por esse hospital especificamente, por todos, pacientes, familiares e médicos. Então, ela está por dentro de que isso é algo que ela pode ajudar, que ela pode contribuir, que ela pode olhar com os olhos da fé, pedindo a Deus que proteja aquele lugar. Então, vamos fazer isso, né? Chamá-los para orar, entregar uma responsabilidade no meio disso tudo a eles também. Ontem eu vi uma live que eu gostei muito do
Ministério Portas Abertas, e teve uma coisa que o diretor do Portas Abertas falou, que ele disse que nesse momento nós devemos nos sentir, orar como se dependesse de nós a resposta. Então nós devemos orar com intensidade como se dependesse de nós. A minha oração, se eu não orar, não vai melhorar as coisas não vão melhorar. Então devemos colocar isso nos nossos filhos, eles devem entender que a oração deles é importante também. Queridas, próximo ponto que o pastor Hernandes, Hernandes Dias Lopes, ele traz é que uma mulher, nota 10, ela não privilegia um filho em relação a outro. E aí, Provérbios 31, 28, nós vemos aquele momento que a mulher virtuosa, ela... Provérbios 31, 28... 28, levantam-se os filhos e lhe chamam de tosa. Então nós vimos os filhos, todos os filhos, nós não sabemos quantos filhos ela tinha, mas deviam ser uma quantidade boa, porque fazia parte da cultura ter muitos filhos naquele tempo. E todos reconhecem que ela é uma mulher ditosa, uma mulher virtuosa, uma mulher, né, temerosa a Deus. Isso se deve porque ela com certeza era uma mulher que sabia julgar bem as coisas. Ela tinha um padrão de julgamento justo, né? Duplica, mas era porque tem juízes injustos e tem juízes justos. Então, ela usava um padrão de julgamento justo. E em João 7,24, nós vemos isso, que o nosso julgamento, o julgamento do cristão deve ser justo. Então, nós como mães, às vezes, podemos cometer o erro, né? A mesma falha que mulheres que nós já vimos, mães na Bíblia, como Rebeca. Momentos que nós não agimos com equidade, com justiça entre os nossos filhos. Às vezes privilegiamos às vezes somos rígidas com e mais maleáveis com outros, colocamos mais tarefas para uns e menos tarefas para outros. Então devemos tomar cuidado para não provocar a ira dos nossos filhos, como lá em Efésios 6:4, nós somos alertadas para nós, pais, não irarmos os nossos filhos, nós não criarmos situações que os nossos filhos se sintam injustiçados. Temos que pensar que os nossos filhos olham para nós e em nós eles verão características de Deus. Então, se mamãe é injusta, se mamãe não julga uma situação com justiça, com clareza, ela irá refletir um Deus que é injusto. Se ela não é amorosa na divisão com todos, ela vai demonstrar um Deus que não é amoroso com todos. Então devemos tomar cuidado. Se ela é uma mãe que provoca situações que os filhos ficam chateados, com raiva em seus corações, ela vai gerar uma imagem de que Deus, ele faz coisas que deixam as pessoas iradas, as pessoas com raiva. Então, eu esqueci de colocar a parte do corpo. É o ouvido, né? Uma mãe que é justa, que é igualitária, ela escuta bem a necessidade de cada um, ela atende a todos. Não tô falando aqui de uma mãe, gente, que mima, que fica fazendo todas as vontades, mas uma mãe que trata de forma igual. Se o teu filho adolescente tem um tempo com você, você precisa também dar um tempo pro filho que é criança brincando. Se um filho seu tem determinadas tarefas que faz em casa, o filho, né, de idade diferente precisa também ter tarefa, claro que dentro das condições dele. Então você precisa estar atento às necessidades de todos. Se um está precisando de uma assistência, tem uma necessidade maior, claro que, né, vamos supor, quem tem um filho especial, né, que é uma situação muito delicada. Você, às vezes, tem 3 filhos e um tem uma necessidade especial. Quando eu falo necessidade especial, é necessidade mesmo fisiológica. Ele precisa de mais atenção física mesmo, de mais cuidados. Tome cuidado, que isso é algo perigoso. Às vezes, nós ficamos cuidando tanto do filho especial, né? Eu vou aqui dar um caso. Você, às vezes, tem um filho que precisa fazer um monte de terapia. Você fica muito tempo com ele. Você precisa focar também nos outros que, no caso, não têm necessidades, né, especiais, porque todos temos necessidades. Eu uso esse termo aqui meio usando aspas, porque todos nós somos especiais, todos nós precisamos de atenção especial. Mas sabemos que algum é uma questão de
existência, né? Alguns precisam que você dê comida na boca, alguns precisam que você ajude eles a caminhar. Então, mas o outro que é típico, né, que não tem nenhuma necessidade especial nesse sentido, ele precisa de outras necessidades. Então, ele precisa de um tempo com a mãe, ele precisa que a mamãe vá ali ler uma historinha com ele. Ele precisa que a mamãe, né, não fique só presa e capturada com o outro filho nesse sentido. Ele precisa que a mamãe também tenha momentos com ele. Então, se você tem algum tipo de situação assim, com filhos especiais, pare para pensar um pouco sobre isso. Você tem que acolher as necessidades de todos, pois todos somos especiais, todos temos necessidades. São diferenciadas as necessidades, claro. Alguns são necessidades fisiológicas, vitais nesse sentido, né? Se você não alimenta, se você não dá banho, ele precisa realmente de você fisicamente. Mas o outro precisa de você emocionalmente, precisa de você em relação a lazer e tantos outros pontos. Então, só revisando, pra gente ir pro último, avaliando, né, essa nossa prova de ser uma mulher nota 10, precisamos nos relacionar com os nossos filhos, né, de uma forma, vamos dizer, aprovada. E para isso a gente precisa conjugar bem o conhecimento com o discernimento espiritual. Então, tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente, né, transmite para os nossos filhos. Devemos também olhar a vida com os olhos de Deus. Então, olha a maneira como você percebe o mundo, como você tem visto o mundo. E tomar cuidado para não privilegiar um e o outro. Então, escute as necessidades dos seus filhos como um todo. E o último ponto, uma mulher que investe na vida dos seus filhos. Acaba tendo um pouco a ver com tudo, por isso que eu deixei ele por último. Investir na vida dos filhos, eu diria que é um dos negócios mais promissores que se tem nesse mundo. Quando a gente pensa em investimento, né? Hoje, nesses dias, escuta tanto dólar, bolsa, não sei o quê. Os mercados estão todos caindo, vai ter uma recessão, uma crise. Mas, para nós que confiamos que o que tem de mais valioso é a espiritualidade, será que a gente vai perder, né? Será que nós estamos perdendo? Talvez a gente está perdendo, muito antes dessa crise toda. Talvez você não está investindo, capitalizando, né, no valor, no tesouro, que são os seus filhos há muito tempo. E talvez Deus use esse momento agora para você perceber que é preciso investir no que dura, que é a alma, o que é eterno. Isso sim é a melhor cota, melhor bolsa, melhor tesouro que se pode ter. São as almas dos nossos filhos. É o que nós temos de mais precioso. Não é o nosso emprego, não é o tá batendo perna, né, por aí, tantas coisas que no momento nós não estamos podendo fazer. Estamos na nossa casa, né, falando aqui, não só para quem tem filho, mas se você é filha, você está com seus pais, você está vendo quão precioso é estar com seu papai e sua mamãe. Se você mora com irmãos, você está vendo quão preciosos são seus irmãos. E assim, nós estamos vendo coisas valiosas. E o mais importante nisso tudo, estamos vendo como a relação com o nosso Deus, essa nem se fala. Nós vemos aí na história de pessoas perseguidas, onde tudo lhe foi tirado, como esses dias nós estamos relendo aqui o Torturado por Sua Fé, a biografia do pastor Alan Popov, na Polônia, na década de 50, por aí, se eu estiver enganada, me perdoem. Ele perdeu tudo, ele ficou trancafiado nas masmorras mais insuportáveis, mas quantas vezes ele conta que sentia o abraço, né? O abraço de Deus, o abraço no sentido da presença do Senhor. Esses dias eu também lendo um testemunho de um missionário lá que foi preso na Sibéria, Alexander, e ele foi colocado numa cela, num dos lugares mais frios do mundo, que é a Sibéria, e a janela foi arrancada. E o frio cada vez era maior, insuportável. E fizeram isso justamente para ele morrer de frio. E naquele momento ele disse que sentiu um calor que parecia que tinha uma chama ligada ali, acesa perto dele, que é a presença de Deus. Então, esses dias nós estamos podendo sentir de forma mais próxima
quão valiosas são nossas famílias, quão valiosas é o nosso relacionamento com o nosso Deus, quão valiosa é a nossa igreja, não é? Como a Ruth falou muito bem, como a gente está com saudade umas das outras, um dos outros, do nosso pastor. Acho que até quem achava o pastor meio chato está com saudade dele esses dias. Então, como nós temos visto quanta coisa preciosa, né? Que as outras coisas nos tiram o olhar, o brilho. Então aí estão as nossas mãos. Quando pensamos em investir, pensamos em trabalho, em servir, em fazer, né? E colocar a mão na massa. E quando pensamos nesse investir, a mulher do Provérbio 31, ela investe demais. E são vários momentos, a gente vê aqui, ó, que ela faz bem e não mal, né? No versículo 12, que ela busca lã e vai como navio mercante e trabalha de noite e costura e aí vai. É tanta coisa que se eu for ler aqui, a gente chega e faz ufa. Então, ela investe o tempo todo. Tudo que ela faz é investindo na família dela, nos filhos dela, no marido dela, né? Em tudo, em tudo. Mas aqui vamos focar para os filhos, né? Então, nós devemos entender que os nossos filhos, eles precisam da nossa atenção focal, diretiva, exclusiva nesse sentido, não que só para eles, mas com energia intensa, né? Quando nós estivermos com ele, é com eles que nós vamos estar. Nós não vamos dividir. Estou com meus filhos brincando, eu vou brincar com eles. Eu estou lendo a Bíblia com eles, eu estarei lendo a Bíblia com eles. Eu estou passeando com eles, eu estarei passeando com eles. Eu estarei na igreja com eles, ficarei ali naquele momento curtindo a igreja com eles. E tantas outras atividades. Nesses dias eu acho que a gente está conseguindo até brincar mais com os filhos, né? Cozinhar, fazer um monte de coisa que a gente fazia um tempo que não fazia com os nossos filhos por causa da correria. Então a gente está podendo ver isso de uma forma bem prática. No Provérbio 22:6, nós vemos uma das características desse investimento que é relacionado ao ensino. O ensino. Uma das maneiras que nós podemos investir nos nossos filhos é ensinar para eles lições que são eternas, lições ligadas à eternidade, lições relacionadas à salvação. Então, Provérbios 22:6 diz: ensina ao menino o caminho que deve andar e quando for velho ainda não se desviará dele, né? Então, quando nós investimos tempo em ensino de conceitos que são eternos, ficarão nos nossos filhos, irão nortear a vida deles. Quando eles forem velhos, mamãe me ensinou, mamãe me ensinou que isso aqui é roubo. Mamãe me ensinou que isso aqui é injusto. Mamãe me ensinou que isso aqui é enganar alguém. Então, esses princípios estarão ali norteando a vida deles, inclusive se eles não forem crentes. Porque isso aqui não é garantia de salvação, né? A salvação vem do Senhor, o Senhor que determina os salvos. Mas é garantia de ajudar o filho a fazer escolhas certas, a ter discernimento. E esse ensino, ele precisa ter um método que a Bíblia nos ensina a melhor maneira de investir nos nossos filhos, ensinando o que é eterno. Nós vamos encontrar lá em Deuteronômio 6, versículo 4-9, que eu não vou ler todo, mas é um trecho bastante conhecido, que é o Shema. Esse trecho aqui norteia, né? Norteia as famílias. Deus deixou ele para justamente a gente entender como é que a gente deve ensinar, qual é o método que a gente deve ensinar, como é que a gente deve investir na vida dos nossos filhos de uma forma consistente, que vale a pena para o que é eterno. Então, Deuteronômio 6, 4-9. Como é que nós devemos fazer isso? Né? Vou aqui para a parte do 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te, ao levantar-te. Com a sua vida, mamãe. Você investe na vida dos seus filhos, ensinando valores eternos o tempo inteiro. Da hora que você acorda até a hora que você dorme, mamãe. O que você faz? Tudo que você faz no seu dia a dia.
A forma como você se comporta, a forma como você fala, a forma como você lida com os problemas, a forma como você prepara o seu almoço, a forma como você acorda cedo para fazer todas as coisas. É assim que você ensina os seus filhos. É assim que eles irão aprender sobre Deus, sobre o que é precioso. É assim que você vai transferir para eles. Essa é a metodologia da Bíblia. Você quer saber qual é o melhor método do mundo de se aprender algo? É por imitação. Inclusive na pedagogia a gente já sabe disso. Inclusive em terapias a gente já sabe disso. Como é que a gente trabalha alguém para ganhar habilidades na terapia? É pelo espelhamento que a gente chama. Você faz e o paciente vai imitar. Porque o ser humano ele tem um mecanismo, inclusive neurológico, que chama espelhamento, né? Que é o espelhamento neurológico. Nós temos a necessidade de imitar quem está próximo. Isso é aprendizagem mimética. Nós aprendemos desde que o mundo é mundo assim. Então, mamãe, seu filho vai aprender a amar a Deus, a obedecer a Deus, a ser santo, a ser puro, a orar, a ler a Bíblia e tantas outras questões, a ter uma vida piedosa, vendo em você. Se você for piedosa, ele vai imitar a mamãe piedosa. Se mamãe ora, ele vai orar. E assim por diante. Então, os nossos filhos, eles devem ver em nós. É assim que eles irão aprender da melhor forma possível. Essa é a forma que Deus disse que nós deveríamos fazer. Então, seu filho não vai aprender verdades espirituais indo só domingo na igreja com o professor da escola dominical. Ele vai aprender ao longo da semana com você, mamãe. Eunice e Lloyd são um exemplo disso, né? Nós vemos na vida do pastor Timóteo, que foi lisonjeado nas cartas, né, de Paulo, que Paulo via nele algo que ele via na mãe e na avó. 3 gerações. Olha como isso é garantia de sucesso, né? 3 gerações. 3 gerações que uma vivia e outra imitava. Um vivia, o outro imitava e o outro repetia. Outra forma de nós investirmos na vida dos nossos filhos, né? Falei primeiro sobre o ensino, que é ensinar, você viver, né? É uma forma de ensino, você fazer com que o seu filho veja. Agora, deixando bem claro, isso não dispensa um ensino oral, viu? Eu ressaltei aqui o viver, mas isso não dispensa o ensino oral, que é você sentar para estudar a Bíblia com seus filhos. Porque estudar a Bíblia é um princípio bíblico. Você tem que sentar, ensinar, contar histórias, fazer devocionais com eles. Eu não dispenso isso. A vida cristã também não é só prática, não. Tem a parte do ensino, sim. Da pregação. Isso envolve também. Tá bom? Então, não dispensa isso. Você tem que ter tempos de estudo, sim, com seus filhos. A outra coisa é oração. Você investe na vida dos seus filhos orando por eles. E nós temos vários versículos na Bíblia que falam a importância da oração. Nós temos versículos que falam sobre a importância de nós orarmos sem cessar. Temos versículos que falam da importância de nós orarmos com ações de graças. Eu não vou ler aqui todos, tá bom? Vou só citar, você pode anotar. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Filipenses 6, 4, 7. 1 João 5, 14. Colossenses 4, 2. Jeremias 29, 12. Romanos 12, 12. Então, são versículos alguns versículos que coletados falam da importância, do valor que é orar sempre. Orar agradecidos a Deus, orar reconhecendo quem Deus é. Orar reconhecendo que Deus pode fazer, que Deus pode realizar, né? A nossa vontade pode se afinar com a dele. Então, nós oramos em primeiro lugar porque nós gostamos de estar com Deus, mas nós oramos também porque nós queremos afinar a nossa vontade com a vontade de Deus, né? A vontade dele já está decretada, mas nós vamos ali nos afinar com a vontade dele quando nós oramos. E devemos orar pelos nossos filhos, sim. E orar com os nossos filhos. Tem mulheres, no caso, mulheres extrabíblicas, né? Mônica, mãe de Agostinho, tem uma frase dela que eu quero ler para vocês, porque quando nós vemos a história da vida de Agostinho, Agostinho cita diversas vezes como ele tinha uma vida dissoluta, pecaminosa, mas ele tinha uma mãe que orava por ele, uma mãe amorosa, que orava, que intercedia, que clamava a Deus por ele. E Mônica,
Tem uma frase, né, que ela falou no leito de morte dela, que ela disse o seguinte para Agostinho, ele já convertido, né, já um bispo, inclusive uma relevante fonte de diversas correntes teológicas, né, que nós nos identificamos. Então, Mônica falou o seguinte: uma única coisa me fazia desejar viver um pouco mais, era ver-te cristão antes de morrer. Então, Mônica orou a vida dela quase toda, pedindo a Deus que salvasse Agostinho, porque ele tinha uma vida muito pecaminosa, e ele fala muito sobre isso, que depois de convertido, ele viu como a mãe dele se esforçou, ajoelhada, né, clamando a Deus, em relação à conversão dele, e ela pôde ter essa alegria de ver o Agostinho, alguém que seguindo a Cristo, né? Alguém que abandonou aquela vida pecaminosa. E o outro exemplo que eu queria dizer para vocês é o de Susanna Wesley, né? Mãe de John Wesley, de tantos outros missionários, compositores de hinos, né? Ela tinha 19 filhos, imagina você ter 19 filhos. E na biografia dela, nós vemos a rotina que ela tinha de oração em relação aos filhos, pedindo a Deus pela vida deles. E tem uma fala do John Wesley sobre a mãe que eu quero ler para vocês. Aprendi mais sobre teologia com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Então, essas mulheres, né, fora, claro, Eunice, Lloyd, Ana, Joquebede, fora as mulheres bíblicas, né, mas diversas mulheres que nós conhecemos assim, mais próximas nesse sentido histórico de nós, foram mulheres que se destacaram por orar pelos seus filhos, por ensinar os seus filhos, por investir na vida deles, investir em suas almas. Então nós estamos investindo na vida dos nossos filhos, nós estamos dedicando a nossa energia, a melhor energia, os melhores anos, os melhores dons, né? As melhores habilidades aos nossos filhos, ou nós estamos desperdiçando, né? Eu tiro aqui por mim, vou dar um exemplo, né? Eu fui educadora musical em escolas muito tempo, escolas formais. E eu lembro que um dos princípios que eu tinha, eu vou ensinar nas escolas, mas eu quero ser a professora de música das minhas filhas. E eu dava um jeito de trabalhar na escola que elas trabalhavam, que elas estudavam, para poder elas serem minhas alunas. E elas terem esse momento que eu dava para as outras crianças, elas terem também. E muitas vezes nós damos o que resta para os nossos filhos. Chegamos cansadas. Quem mora numa capital dessa, né? Agora não, que tá tudo mais calminho, mas nos dias normais você pega não sei quantos ônibus e aí você chega liquidada literalmente, né? Então tudo isso a gente deve estar repensando. E aqui eu lanço uma coisa, eu sei que talvez você pense, Karine, mas você não sabe a minha realidade, eu sou mãe solteira, eu não tenho ninguém. Querida, eu sei que a sua realidade é diferente, o que eu tô falando aqui é pra quem talvez esteja na realidade próxima da minha, mas você que é mãe solteira, eu imagino, querida, a sua luta, o seu esforço, o seu empenho para conseguir dar conta de dar o sustento financeiro da sua família, né, dos seus filhos, sem ter apoio do esposo, né, e ainda dar conta também dessa parte espiritual. Prossiga, querida, prossiga. Isso aqui que eu tô falando, não se sinta, né, coagida. Você é um caso especial, diferente. Se você é uma viúva que também precisa cuidar dos filhos sozinha, e diversas outras situações que você não tem o apoio de um marido, ou até tem um marido presente, mas é um marido que não serve a Deus, que não ama a Deus, que às vezes parece até um inimigo. Então, para você, isso é muito mais doloroso, claro. Mas uma coisa eu tenho para lhe dizer, que Deus está com você e que Ele vai lhe recompensar todo o seu esforço. Então, mesmo você tendo que trabalhar o dia todo, é o único jeito, mesmo que você não tenha apoio humano, né? Mas Deus está com você. Deus lhe apoia. Deus lhe ampara. Então, para ali no meio do trabalho e ora para os seus filhos. Para ali no meio do trabalho, manda mensagenzinha no WhatsApp, manda brincadeirinha, manda um vídeo. Tem maneiras de você burlar tudo isso e mesmo assim estar mais pertinho deles. Sabe? Então, não estou aqui para julgar.
né, ou ser dura com vocês que têm essa realidade um pouco diferente. Mas Deus está com vocês, tá bom? E para vocês que têm marido, como eu tenho, marido que trabalha, que lhe apoia, eu tenho um conselhinho para dar. Aqui para vocês eu vou puxar um pouquinho a orelha, tá bom? Cuidado para você não estar se acabando de trabalhar, cuidando da vida profissional, sem necessidade. Porque esses dias mesmo de quarentena, você tá vendo o que é essencial. E tanta coisa a gente descobriu que não é essencial, né? A gente pode ter uma vida mais simples, mais regrada. Não precisa de tanto dinheiro assim para viver. Então, para você que tem marido como eu tenho, não estou aqui entrando no caso de quem tem que se esforçar, viu? É quem tem marido, que trabalha, que dá assim, dá para você maneirar. Tenta maneirar um pouquinho, tenta investir mais energia na tua família, na tua casa, nos teus filhos, tá bom? Então, queridas, para encerrar o nosso estudo, tá bom? Revisando só mais uma vez, para ficar bem claro, tá bom? Nós devemos, para a gente ser essa mulher nota 10, para ser essa mulher que passe na avaliação, que seja aprovada por Deus, devemos cuidar do nosso relacionamento com os nossos filhos. E para cuidar desse relacionamento com nossos filhos, nós devemos andar alinhada o conhecimento com o discernimento espiritual. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você profere para os seus filhos, seja bênção. Você deve ver a vida como Deus vê. Então, cuidado, viva em segurança, viva em confiança com Deus. Você deve ser uma mãe que seja equilibrada, que julgue com equidade, que não privilegia só um ou outro. Então, escute seus filhos, atenda a necessidade de todos. E uma mãe que investe na vida dos filhos, investe, que se empenha, que se dedica, que coloca sua energia, o melhor de si para os seus filhos. Então, assim, queridas, nós estaremos cumprindo essa missão maravilhosa, que é de ser mãe. E o versículo, como eu li no início, o versículo de Timóteo, diz que isso é perseverante. Perseverante é algo que nós não vamos desistir. Não é no primeiro desafio, não deu certo, parou. Perseverar é permanecer. Isso é uma característica dos salvos. É perseverar. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, a nossa parte que nos cabe é perseverar, é resistir dia após dia, luta após luta. As coisas estão difíceis, os filhos estão dando trabalho, os filhos não são salvos, os filhos estão correndo risco, os filhos estão doentes. Eu vou perseverar, eu vou orar, eu vou ensinar, eu vou viver uma vida santa. Porque perseverando é que eu cumprirei o meu chamado especial, que é ser mãe. Ser mãe. Não quero aqui desprestigiar quem não é mãe, quem nunca foi mãe. Não é essa a intenção. O nosso maior propósito de ser mulher é glorificar a Deus. Você glorificar a Deus como solteira, como viúva, né? Em qualquer condição. E também sendo mãe. Mas se você é mãe e não cumpre essa missão, então você está errando. Se você não é mãe, não tem como você cumprir, né? Você vai cumprir com outras coisas. Servindo os necessitados, né? E tantas outras coisas. Mas se você é mãe, você precisa cumprir a sua missão primordial, que é viver a maternidade intencional, como nós chamamos, né? É a maternidade intencional, é a maternidade com apego, é a maternidade que se dedica, perseverando, permanecendo na fé, guardando a fé, confiando em Deus, vivendo pelo invisível, o amor que vem de Deus, esse amor sublime, incondicional, misericordioso, na santificação, nos guardando puras, dedicadas, nos guardando consagradas para o Senhor, né? E com bom senso, vivendo em equilíbrio. Então, assim, nós vamos transformar o que muita gente acha que é uma gaiola, né? Que é ser mãe, ter filhos. Na quarentena, né? Tá essa analogia, né? Ai, tô de quarentena, tô presa. Eu vejo aí que eu tenho muita relação com outras mães aí. Tem muita mãe aí que tá em desespero, que tá que não aguenta, que tá doida que as escolas voltem, porque a vida para elas se tornou uma prisão. Então, nossa vida como mãe não é uma prisão, não é uma jaula, nem uma gaiola. É um lindo campo livre, grande,
suspenso o plano para você plantar, para você cuidar, nutrir, regar e colher. Colher os melhores frutos, que são filhos criados para a honra e glória de Deus. Então, viva, invista nesse campo maravilhoso que é o seu lar e os seus filhos, irmãs. Então, Deus lhe abençoe todas vocês. Muito obrigada. Desculpem se demorou, né? Porque é uma coisa assim, quando eu nem sei quanto tempo durou esse estudo, mas eu agradeço a paciência, agradeço as que ficaram. Tivemos um público que ficou sempre aqui, 170 por aí. Teve até mais, teve momentos. Graças a Deus a internet funcionou, deu para ficar até o final. Então, Deus abençoe todas vocês. Deus esteja cuidando de cada uma segundo as suas necessidades. Não vamos perder a fé, não vamos perder o olhar, não vamos perder as nossas, as nossas palavras, a nossa fala. Vamos estar atentos aos outros, agora aplicando para a vida como um todo. Vamos estar atentas à necessidade dos que estão ao nosso redor. Vamos usar nossas mãos para servir, para investir nos outros. Usemos esses dias para a glória de Deus, porque tudo, até os sofrimentos mais intensos que o povo de Deus passa desde que o mundo é mundo, são para que o nome de Deus seja glorificado. Então, nos alegremos e precisamos nos satisfazer nele. Ele é a nossa maior satisfação. Com quarentena, sem quarentena, com corona, sem corona, independente do que nos aconteça, nossa vida é dele e nós não pertencemos a esse mundo é passageiro. Vamos transformar essa passagem numa passagem boa, né? Boa no sentido espiritual, tá bom, queridas? Então, eu vou orar para encerrar. Obrigada a Deus por esse momento que tivemos aqui. Obrigada por esse recurso que é a internet. Te louvamos e te agradecemos porque tudo permaneceu conectado, não tivemos interrupções. Obrigada porque as que estiveram aqui também, tudo parece que funcionou tão bem. Muito obrigada a Deus porque temos esse recurso, que nós possamos usá-lo para o teu reino, Pai, nesses dias. Que nós, ao invés de estarmos perdendo tempo, querendo ser cientista ou comentarista político, ou tantas outras coisas, que nesse momento a gente use a internet para proclamar as tuas verdades, ó Deus. As pessoas estão sofrendo, estão com os corações sedentos, Deus querido, e que a gente possa estar ofertando a água da vida, que é o Senhor Jesus. E é no nome dele que eu te peço amém. Queridas, um abraço para todas, né? Um beijo, Deus abençoe vocês. Né? Não dá para eu mandar tchau para todo mundo, mas eu sei que tem irmã aí de vários lugares. Então, obrigada ao Zafó por essa oportunidade, por esse momento. Obrigada a Ruth, a diretoria. E que Deus abençoe a todas. Orem por minha família, como a Ruth falou bem. Eu peço que vocês orem por todas as esposas de pastores, filhos de pastores, pastores, missionários. Nós nunca enfrentamos um cenário assim, né? É um mundo diferente para todos. Mas imagine para um pastor, né, que de repente é retirado nesse sentido físico, né, dos campos, né, ele não pode estar no campo. Então é algo muito delicado que a gente está vivendo no mundo todo. Mas como a Ruth falou bem, estamos experimentando um pouquinho do que a igreja perseguida passa. Então vamos também voltar os nossos pensamentos, os nossos olhos para a igreja perseguida, porque se nós estamos passando necessidades, imaginem eles que em tempos normais já sofrem. Então vamos voltar nossas orações também para a igreja perseguida, tá bem? E ore por todos os obreiros, oremos uns pelos outros e cuidemos uns dos outros. É tempo de cuidar também. Um beijo, queridas. Deus abençoe vocês.